gente. Aí chegou a Rose. Seja bem-vinda aqui na nossa live. Viu? Eu tava falando com o pessoal aqui sobre o nosso canal, que é no YouTube. A gente precisa fazer essas lives e precisa deixar gravada. Por incrível que pareça, eu não sou muito boa de tecnologia. E aí, o que é que acontece? Nesse instante me deram um programa aqui para gravar. Já me deram tanto programa e eu não consigo. E aí, o que é que acontece? Eu preciso desses 1000 inscritos no canal, no YouTube, para a gente poder fazer nossas lives lá. Hoje vai ser uma live maravilhosa sobre violência doméstica e acaba que a gente tá deixando perdida, porque a gente não consegue salvar, entendeu? E aí eu tô pedindo aqui ao pessoal para explicar que eles têm que se inscrever, porque eles só estão visualizando o vídeo. Então eu tenho 800 visualizações em 3 dias e 400 seguidores, né, inscritos. Então provavelmente eles estão indo lá, estão fazendo a visualização, mas não estão se inscrevendo. A gente tá aí que o pessoal hoje tá entrando devagarzinho, viu? O pessoal tá te dando boa noite, Rose. Vou mandar a Rose apresentar pra gente começar. A gente tem que respeitar as pessoas que já estão aqui. Eu não sei porque hoje, sexta-feira, tá frio, tá chovendo e o povo tá em casa e porque não tá na nossa live. Não entendi. Vamos ter que me explicar depois. Mas bora lá. Hoje a gente vai falar com a Rose, que é de Suzano, e ela que vai se apresentar. Pode ficar à vontade, Rose. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. É um prazer imenso, né? Que a tecnologia aí nos proporciona, através dessa distância, a gente se conectar, né? Eu espero estar esclarecendo dúvidas aí que as pessoas têm, né? No dia a dia, no cotidiano, em relação a esse tema que é tão abrangente hoje, que a mídia faz questão de deixar exposto, né? E hoje eu estou como subcomandante da Guarda Municipal de Suzano. A gente já faz um trabalho na Guarda. Hoje nós temos a coordenadora Luísa, que está à frente desse trabalho com a Patrulha Maria da Penha. E as violências, elas não cessam, né, na verdade. Então a gente está aqui para expor, explicar um pouquinho para quem está nos assistindo aí e a necessidade. Fazer esse feedback, né, Rose? O que acontece em São Paulo? O que acontece aqui na Bahia? Os órgãos são parecidos, não são parecidos? O que é uma dúvida que o pessoal tem? O que é o ciclo da violência? Muitas pessoas não entendem isso, né? E falam que as nossas mulheres ficam porque gostam de apanhar, ficam porque gostam dos seus maridos e tal. Então tem vários fatores que a gente vai conversar hoje. Eu quero mandar um abraço aqui para não esquecer e um beijo para Soraya de Jequié. E para Conceição de Itabuna, viu? Que eu fiquei devendo, porque eles são assim, viu? A Conceição acabou de entrar, tô mandando seu beijo. Eles acabam a live e eles vão pro meu PV. Não falou de mim, não sei o quê. Então, assim, eu tô devendo algumas, mas agora estão chegando aí o pessoal. Ana Lúcia de Salvador. E, gente, pode ir mandando as perguntas. Mas aí a Rose já se apresentou, já disse que já foi, né, coordenadora. Hoje existe uma outra coordenadora. Hoje é subcomandante da Guarda de Suzano. Aí muita gente me pergunta, Suzano é aquela cidade que teve o crime na escola? Foi, aquela cidade que ficou muito famosa. Outra coisa, gente, boa noite e tal. O que acontece? A Rose, ela não contou, mas ela já nos visitou em Feira de Santana. Eu achei que ela ia contar. Quer contar, Rose? Como foi sua experiência? Maior prazer de contar. Pode contar. Eu acho que você lembra, mais ou menos. Tinham várias guardas. Gente, foi uma viagem maravilhosa. O povo daí de Feira de Santana é muito acolhedor, né? Eu senti como se eu estivesse em casa mesmo. E foi uma experiência incrível estar esse tempo aí com vocês. Levei um pouco do conhecimento do trabalho daqui de Suzano aí para Feira de Santana e também outras cidades vizinhas aí de vocês, né? Que hoje ainda temos o trabalho dando continuidade em Araci, em Alagoinha, em Lauro de Freitas. E graças a Deus isto me comove muito, me deixa muito emocionada, porque Feira ainda não teve, né, a oportunidade de criar esse trabalho, mas eu entendo a dificuldade, a deficiência de algumas guardas em ter e ficar programando para que um dia todos os municípios, todos os estados atendam essa demanda e trabalhem com a Patrulha Maria da Penha para poder ajudar essas mulheres necessitadas. Isso mesmo. Eu lembro bem, você lembrou mesmo as cidades que estavam presentes na coisa. E eu vou contar um segredinho a vocês. O povo de São Paulo não é regueiro igual o povo da Bahia. E aí, a Rose não quis sair. A gente queria sair à noite, a Rose não quis.
privilegiada. Mas o que eu achava que era o que? Era comida. Né? Eu sabia que era uma festa onde tinha alguma coisa com boi relacionada a boi, com cavalos. Matam boi e tal. Então, mas vocês estavam ensaiando para o desfile 7 de setembro e também ficou um pouco difícil para vocês me darem aí essa assistência de sair, de conhecer um pouco o local. Mas sim, não faltarão oportunidades, né? Não faltará, não faltará. Eu também não conheço São Paulo. Em breve aí, deixa eu passar a pandemia, quem sabe eu vou conhecer São Paulo. Gente, foi entrando um monte de gente, eu fui me perdendo, mas algumas pessoas eu lembro aqui. Meu tio Carlos entrou, minha tia Marisa, muito obrigada por estar aqui, por me prestigiar. As meninas estão falando aqui, Amado de Lauro mandando abraços e beijos pra você, dizendo que tá com saudade. O povo vai relembrando, né? A Núbia tá te convidando pro próprio encontro de mulheres, que será em Juazeiro. Você pode estar conhecer o nosso encontro feminino aqui, é sucesso. Aqui em São Paulo a gente participa de todos, ai, que bom, maravilha. Mas bora entrar no nosso assunto. Vamos lá. Porque a gente começa a conversar, e aí é live de 2 horas. Candial chegou aqui, então bora lá. Gente, qual é o nosso tema? Violência doméstica. A gente ficou pensando e tal. Por que esse aumento de violência doméstica agora durante o distanciamento social? Aumentou de verdade, Rose? Não aumentou? Anteontem eu estava assistindo uma live onde as pessoas estavam dizendo, o próprio palestrante disse, não, eles falam que reduziu, né? Não reduziu. A verdade é essa, e tem aumentado. E aí, o que é que você pode me explicar sobre isso? Sobre esse aumento, o porquê desse aumento? São Paulo, né, no modo geral, de acordo com o atendimento 190 da Polícia Militar, teve um aumento de 44%. Mas foi as chamadas, né? Não chegou até configurar em atendimentos. Agora, na nossa região de Suzano, onde nós somos mais estruturados, né? Porque Suzano já tem Delegacia da Mulher, tem a Patrulha Maria da Penha, tem o anexo de violência doméstica, tem o CREAS. Nós temos uma lei também que já dispõe para nós, né, para mais atendimento, que foi criado agora, no 2018, com a nossa vereadora Gerice, ela que deu esse apoio e trouxe essa lei para a gente firmar esse trabalho e amarrar ele no município. Então, Suzano, não estamos tendo essa demanda toda, como o Estado de São Paulo está dizendo aí no Estado geral. Eu estive em contato com a coordenadora da Patrulha Maria da Penha e também com a delegada daqui da região, e os números estão em média ainda de 4 atendimentos por dia, chegando a 72 boletins de ocorrências no mês. Então, é um número que a gente já estimava, a gente já estava isso em nosso cronograma, em nossos dias de trabalho. E na Patrulha Maria da Penha, como a gente faz o trabalho acompanhando medidas protetivas, não teve denúncias assim alarmantes de que o agressor está agindo por conta da pandemia, porque a vítima está mais dentro de casa, em situação social, né, está ali se resguardando ou fazendo trabalhos de home office dentro de casa. Então, não temos esse índice de aumento em Suzano. Aqui está tudo dentro da normalidade. Certo. Pronto. Aqui na Bahia, né, eu atualmente, Rose, eu trabalho na Secretaria de Política para as Mulheres. Porque quando eu voltei, você sabe que eu fui candidata a deputada estadual aqui na Bahia, né? Sim, em 2008. Então, quando eu voltei, tem aquela coisa assim de por que não apoia a gestão é a oposição. Só que eu, na verdade, não sou oposição. Eu sou oposição a algumas coisas da gestão atual por conta da minha guarda. E aí, assim, ficou meio complicado para mim aqui. E eu sempre tive a vontade, né, já que eu estava no meio político mesmo, de ir para a Secretaria de Segurança Pública. Porém, a gente tentou muito, porque lá eu acho que eu conseguiria ajudar muito as guardas, entendeu? No meio ali da segurança pública, junto com o pessoal, conversando com o secretário, eu acho que a gente conseguiria fazer um diálogo para que as guardas fossem realmente inseridas aqui no Estado como força de segurança pública. Sim. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu e houve essa oportunidade da Secretaria de Política para as Mulheres. E eu tenho realizado um trabalho lá e eles têm a capacitação da Patrulha Maria da Penha. Recentemente, nós fomos na cidade
cidade de Itabuna. Eles criaram a Patrulha Maria da Penha e eu fui junto com as capacitadoras para fazer essa capacitação lá. E foi muito legal. Então, assim, o que é que a gente fala direto aqui? A gente tem algumas reuniões, eu estou trabalhando no home office, estou em casa, por conta que eu sou de risco. E aí, o que é que se fala muito? Os números cresceram muito aqui na Bahia, infelizmente. Entendeu? Muita denúncia no Ludem, muita denúncia no Ludem, muita denúncia na delegacia, entendeu? Há uma grande reclamação também do despreparo de nós, agentes de segurança pública, eu falo no geral, né? Porque infelizmente a gente tem esses ditadinhos, né? Apanha porque gosta, realmente quer dar queixa. E isso dificulta muito essa mulher, ela sair de casa e querer fazer essa denúncia. Ou então, quando ela chega na delegacia, ela desiste, porque ela é tão desestimulada, né? E a gente sabe que a gente precisa mudar essa realidade. Então, assim, para mim é crescente. O pessoal aí que está participando pode dizer que cresceu no município de vocês, se não cresceu, para a gente fazer um comparativo. Podem fazer perguntas, gente, se alguém tiver alguma dúvida. Mas, bora lá. Rose, a gente sabe que o único lugar que é mais precioso para a gente é a nossa moradia, é a nossa casa. A gente pode estar em qualquer lugar. Eu digo direto, eu viajo, passo uma semana fora em evento, mas eu sinto muita falta da minha casa. No quinto dia eu já tô, eu queria meu café. Eu queria minha cama. É assim que a gente faz mesmo. Sim mesmo. E aí eu queria perguntar, a casa da mulher hoje não é um lugar seguro. Não é. Tanto que se ficou, a gente está trabalhando, fica o tempo todo fora de casa, longe dos filhos, longe do marido. Hoje que a gente pode estar junto, infelizmente, a gente está sendo muito agredida. O que é que você pode falar sobre isso um pouco? Então, a casa, há muito tempo, ela deixou de ser um lugar seguro para a mulher, né? Sim. Por quê? Porque as violências, elas acontecem dentro de casa. No seio familiar, às vezes por problemas financeiros, por dificuldades em coordenar ou administrar as despesas da casa, os filhos, né, que também dão muito trabalho. Aí isso tudo é um motivo para gerar violência. E hoje, a maior parte das situações que a gente enfrenta é o álcool e a droga. Quando um lar ele fica desestruturado por essas questões, automaticamente a violência já vai interagir dentro desse lugar. E para a mulher ficar dentro de um lar desse é muito perigoso, é muito arriscado, né? Porque o agressor, ele está o tempo todo na rua, por exemplo, né? O companheiro, o marido, o homem que ela escolheu para viver com ela maritalmente a vida toda, ele está o tempo todo na rua, está trabalhando, ou se está agora nesse problema dessa pandemia que está reduzindo os dias de trabalho, ela está trabalhando, ele fica na rua, às vezes com amigos ou em bares, né? Porque infelizmente o bar ainda atende ainda, né? A gente não sei como que pode, porque a gente está controlando entradas e saídas em restaurantes, em lanchonetes, está tendo um belo controle aqui para que isso não aglomere pessoas. Mas ainda existe em bairros alguns bares abertos, onde proporciona para que esse agressor ele vá até esses bares e ali ele acaba afogando as suas mágoas, né, por conta da situação toda o dinheiro diminuiu, porque diminuiu os dias de trabalho, diminui o dinheiro dentro de casa. E ali ele acaba usando o álcool, às vezes sai dali, vai usar algum entorpecente, e quando volta para casa, aquela mulher está lá cansada, né, porque já chegou do trabalho, ou também está ali dentro de casa trabalhando o dia inteiro, cuidando de crianças, porque hoje eles estão fora da escola, e aí esse homem começa esse tipo de violência. Então, a mulher, hoje, dentro de casa, ela não tem mais segurança. Não tem, infelizmente. E é um problema muito grave, né? Isso mesmo. Vou só fazer algumas saudações aqui. Gente, quem quiser que eu vá falando, o nome fica complicado. Mas podem ir falando das cidades. Aí me pontuaram algumas cidades aqui: Itu, Capião, Juazeiro, Jeremoabo, Itabuna, Salvador. Cidade de Santana é uma cidade mesmo que existe isso. Amado, lá de Lauro de Freitas, que você conhece, a Uauá entrou aqui agora. Diz que lá em Lauro cresceu absurdamente. Né? Já Vivaldo de Salvador diz que além de crescer absurdamente, ainda tem o feminicídio. Nossa.
imagine, né? Que infelizmente a gente tem vários casos aqui. Porque assim, Rose, eu acredito que hoje a gente fala muito da violência doméstica por conta da Lei Maria da Penha, que é nova, né? Está aí em vigente. E porque as pessoas começaram a noticiar. Entendeu? Exato. Porque antes não era assim. Quando eu comecei a live, eu tava falando sobre minha mãe. Hoje faz 2 anos que minha mãe faleceu, Rose. E assim, pra mim é um dia muito triste. E eu vivi violência doméstica durante 15 anos da minha vida. Então, assim, naquele tempo, a gente dava queixa, minha mãe ia pra delegacia e o agressor voltava junto. Ele não ficava lá. Mesmo pego em flagrante, né, a gente ligava e tudo, mas ele continuava dentro da casa e continuava agredindo. Hoje a gente ainda tem a Lei Maria da Penha, que a gente sabe que ainda é um pouco falha, mas eu acredito que outros mecanismos vão vir aí para que a gente fortaleça, né? E já avançou bastante, né? Isso, já avançamos fortaleceu bastante. E é uma lei eficaz, viu, Ângela? Não é uma lei assim que dá muita moleza pro agressor, não, tá? Ela é uma lei eficaz, a gente trabalha baseado na lei, dentro da legalidade. E aqui eu acho que por conta do acompanhamento que a gente faz, porque hoje a mulher aqui em Suzano, ela se encoraja mais para ir na delegacia fazer a denúncia. Sim. Ela sofreu a agressão, ainda pesa um pouquinho o amor. Né? Se ela vem sofrendo agressão já dentro daqui. Ciclo de violência, né, que é um círculo, né, onde tem 3 regras, onde ele começa agredindo psicologicamente, né, que é uma das questões aí que a gente ia levantar. Ele começa agredindo psicologicamente, aí vai chegando na segunda fase na agressão física e na terceira fase é a lua de mel. Então, onde ele vai oferecer flores, vai oferecer chocolate, vai trazer essa mulher de novo para poder acomodar esse indivíduo dentro de casa. Então, a gente não lida com marginais, a gente lida com pais de família, né, que por algum motivo qualquer esse homem se perdeu e hoje vive nessa contenda dentro do seu lar. Então, a lei, ela dá muito respaldo, né, para esse tipo de situação. Só que a mulher ainda, às vezes, por conta do amor, por causa da dificuldade financeira, ou porque não consigo trabalhar, porque não consigo emprego, tem os filhos, como que vou me virar sozinha com os filhos, ainda fica nessa dependência. Aqui em Suzano, com a Patrulha Maria da Penha, essa mulher encorajou, né, que a gente faz muito trabalho em ONGs, em entidades, em escolas, e leva ao conhecimento dessas mulheres que existem esses trabalhos dentro do município. Então, ela se encorajou, foi até a delegacia, fez a denúncia. E ali na denúncia, ela conseguiu uma medida protetiva, que a delegada já vai pedir para o fórum, a medida protetiva dessa mulher. Então, automaticamente, essa medida já vai para a Guarda Municipal. E a gente já começa ali um meio de tentar localizar essa mulher, né? A gente vai atrás do endereço, do telefone e tenta localizar essa mulher. E essa mulher, ela, tendo esse atendimento, ela já vai começar a ser monitorada ali pela Patrulha Maria da Penha. Então, quer dizer, a patrulha passa todos os dias em horários diferenciados na casa dessa mulher, né? Que hoje está pela coordenação da Luísa.
E essa mulher, ela percebeu a presença do agressor por perto, ela já é orientada a ligar para a guarda municipal e a gente faz a prisão em flagrante. E tivemos várias prisões em flagrante. Depois que foi criada a patrulha aqui em Suzano, que foi criada em outubro de 2014, nós não tivemos mais feminicídio com medida protetiva aqui no município. Teve feminicídio, sim? Teve, mas a vítima nunca denunciou. É aqueles casos que dá a segunda chance, entendeu? Para o agressor, porque acredita que aquele homem ele vai mudar. Mas, infelizmente, acaba chegando a óbito por ter confiado nesse homem. Isso mesmo. Gente, é só eu que estou vendo a imagem da Rose distorcida ou vocês estão vendo também? Deve ser a internet. Alguém me dá um feedback aí. Enquanto isso, eu vou falando aqui, ó. Itamaraju, Ilhéus, João Pessoa, Jacobina, Arujá, Mogi das Cruzes, Ilha Solteira. Eliseu pergunta, me tira uma dúvida. Numa casa, se o agressor for a mulher, o que tem a me dizer? Se o agressor for a mulher... Se o agressor for a mulher, deve ser porque ele quer saber se a lei Maria da Penha também cobre mulheres. E aí vai adiantando nossas perguntas. Mas pode ir, Rô. Se o homem sofreu violência, né? A mulher agrediu esse homem. A lei Maria da Penha, ela não abrange o homem, é somente a mulher. Ele pode fazer denúncia na delegacia normal, vai entrar como lesão corporal no Código Penal, entendeu? Ele não vai ser respaldado de forma alguma pela lei Maria da Penha. Mas ele pode ir à delegacia e faz a denúncia contra essa mulher, ele tem todos os direitos. E aí está no artigo 123 da lei, tá? Lesão corporal. Porque na verdade, o pessoal brincou aqui, Eliseu tá apanhando. Gente, se eu não conseguir dizer a cidade de vocês, repete de novo, é porque é tudo muito rápido. Infelizmente eu sou uma equipe de uma pessoa só. Assim, a tá distorcida, Rose, eu não sei, pode ser, não sei se tá chovendo aí em Suzano, eu sei como é que tá. Ruim aqui. O tempo tá bem ruim, tá frio. Então, às vezes é a internet, gente, bora ver se melhora, mas tá dando pra gente ouvir o áudio, tá tranquilo, tá ótimo. Então, assim, Jequié entrou aqui, Amargosa, São Caetano do Sul, o pessoal disse que tá eu falei na estante, Poá, São Paulo. Poá. De novo. Natália, obrigada, Natália. A Edinalva diz, deveria ser para os dois, porque tem tanta mulher que descem a madeira no esposo. Só que, gente, outra coisa que eu caso é porque Paraquara entrou aqui. É porque as pessoas às vezes pensam que a lei foi criada da noite pro dia. Não, acordou e falou assim, eu quero a lei Maria da Penha. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Porque, gente, o Código Penal lá para todo mundo. Entendeu? Então, se ele dá queixa, mas o que é que faz esse homem não dar queixa? A masculinidade tóxica. Exato. Machismo. Porque o homem, ele não vai na delegacia prestar queixa porque ele tem medo, ele tem vergonha do polícia. Imagina o cara chega lá e ele diz assim, eu apanhei da minha mulher. Eu atendi um caso. Goiânia chegou, então eu queria que você explicasse um pouquinho, porque às vezes as pessoas desconhecem o porquê da lei, o porquê o nome Maria da Penha. Existe uma história por trás disso. Existe uma história de uma mulher que sofreu muito, né, na mão do marido. Eu queria falar sobre isso. E ela lutou para que essa lei fosse criada. Tanto é que ela foi até para fora, né? E lá ela teve esse respaldo do que aqui dentro do Brasil. Aí essa lei foi na época do governo Lula, né? Que era presidente, que sancionou essa lei lá em 2006. E graças a Deus, né? Que ele fez essa coisa boa aí para nós. Porque a lei, essa mulher, ela ficou paraplégica por conta da agressão sofrida pelo seu marido. A gente teve uma pausa aí agora. Vai voltar, gente. Bora rezar aí pra voltar. Bora ver se volta. A Rose caiu aqui, gente. Valência entrou. Voltou! A gente ficou tipo 2 minutinhos sem te ouvir. Então volte um pouquinho, ela tava paraplégica.
paraplégica, pronto, a gente parou aí. Isso, ela ficou paraplégica por 2 tentativas de feminicídio, né, que esse marido fez contra ela. São pessoas de nível universitário, não são pessoas menos esclarecidas, né? Ele professor de faculdade, ela bióloga, e então foi uma situação muito difícil que levou essa mulher a ficar nessa situação na cadeira de rodas. Tentou a vida dela por 2 vezes e ela lutou muito com todas as forças para que tivesse esse reconhecimento, para que essa lei realmente existisse. E hoje, graças a Deus, nós temos essa lei aí que nos dá esse respaldo. Daria para poder atender os homens? Não daria. A mulher ainda, com toda a força que a mulher tem, toda a garra, ela ainda é sexo frágil, né? A mulher, ela precisa de mais apoio, de mais companheirismo, de mais carinho, de mais atenção. Então, o homem, ele é uma pessoa assim, que se vira fácil. A mulher não, tem mulher que quando uma mulher ela se entrega numa depressão, é difícil para tirar. O homem já é mais fácil ficar em depressão, mas também quando fica morre, porque não aguenta uma depressão, né? Então, a lei, ela respalda a mulher, por quê? Por conta dessa mulher que sofreu todo esse tipo de violência e não quis mais que isso acontecesse com outras pessoas. Mas, infelizmente, ainda acontece, né? Os homens ainda, não sei se por conta do machismo, ou por conta de que é posse, né? Eu casei com essa mulher, então eu tenho posse, direitos sobre essa mulher. E aí dificulta um pouco a lei ser posta em prática, porque ele ainda nos tempos de hoje, né? No século XXI, ainda acontece. Meu pai fazia isso com a minha mãe lá há 50 anos atrás, e hoje ainda acontece. Então é muito difícil a gente ter a lei que respeita, ter todo o conhecimento que a gente leva para as famílias e ainda existir esse tipo de problema na nossa vida, né? Infelizmente é mesmo assim. O André falou que muitas mulheres batem, mas os homens não revidam. Entendeu? Aí é uma opção. Eu acho o seguinte, quando haja uma agressão, eu acho que essa relação já não existe mais. Isso. Eu acho dessa forma. Infelizmente, em alguns momentos de traição, né? Aí a pessoa chega lá e quebra a cara do cara mesmo. Não tem pra onde correr. Mas, se for uma coisa rotineira, do dia a dia, eu acho que o respeito já não existe, eu acho que a relação já não existe. E o melhor para ambos é sair dessa relação abusiva. Porque a gente precisa entender, Rô, que os meninos estão questionando aí, mas por que deveria ser igual para homens e mulheres? Não, gente, como a Rose falou, vamos avaliar o número de casos de mulheres agredidas e o número de homens agredidos pelas suas companheiras. Entendeu? E essas mulheres, elas vivem a violência psicológica todos os dias. Apaixonado, vê a mulher que eu quero, aí ela desce até o chão, dança aquele pagodão e tal, papapá. Quando é namorada dele, não pode mais. Exato. Não é bonito mais usar batom vermelho, porque ele diz que quem usa batom vermelho é mulher ruim. Entendeu? Ele já faz um estereótipo. Com esse cropped você não sai, com esse batom você não vai atrás de mim. E aí que começa a violência psicológica. Exato. Entendeu? E humilhando, e depois que casa, isso piora, né? Isso. Depois que casa, a mulher aí casou, ela já começa a ter um pouco de mudança, né? E já começa a ver os defeitos. Você não arruma a casa, você não lava a louça, entendeu? Isso. Aí depois começa vem os filhos, mas você engordou, você não é mais aquela, entendeu? Você precisa mudar, vai fazer alguma coisa para você mudar, para ser diferente. Você é gorda, tá ficando feia, não arruma mais o cabelo, não se maquia mais pra mim. E ele tá o tempo todo ali fazendo aquela violência. Isso daí já começou no namoro, né?
Isso, entendeu? Quando eu vou na secretaria, que eu dou algumas palestras para os adolescentes, né? Nós temos um projeto chamado Quem Ama Abraça e a gente trabalha com adolescentes para desconstruir o que eles veem em casa. E aí eles falam assim, teve uma menina uma vez que falou assim, mas meu namorado não gosta que eu use cropped não. E quando eu saio com ele, eu boto uma blusa fechada. Nossa. Falei, mulher, tá sofrendo violência. Exato. Se você continuar, é daqui para pior pro casamento. Não vai ser melhor no casamento. A violência aí também já é ter que colocar a foto dele junto com a dela no status do celular, do WhatsApp. Isso. Já é violência. Obrigada, é a verdade. Exato. É verdade. Então, assim, a Núbia de Jequié pergunta aqui pra gente como apoiar um colega que sofre agressão. Acredito que ela fala uma mulher que está sofrendo violência, qualquer tipo de violência. Como apoiar? Denuncia. Liga no 80. Liga lá. Aí nós vamos abrir uma investigação. O Ministério Público vai abrir uma investigação. A delegacia vai até esse local ou aguarda. Nós já atendemos um caso de 80 que chegou pra gente, né? Aí nós fomos averiguar, fomos até o local 3 vezes, mas infelizmente a gente encontrou a vítima, só que ela negou, entendeu? Mas ali ela já sentiu, né? Ela e o agressor já sentiu que tem gente zelando pela vida deles, entendeu? Mesmo que ela negue. Porque assim, para você, terceiros, e fazer o boletim de ocorrência, isso não há possibilidade. Fazer o boletim de ocorrência para a vítima pela internet pode ser feito, só que a hora que agora nós temos o boletim online. Sim, caso esse boletim, ele vai chegar lá no e-mail da delegacia. A delegada vai ligar e vai confirmar se realmente há esse tipo de violência acontecendo ali. Então, ela vai ser ouvida pela delegada. Se fizer o boletim online, tem que ter todos os dados específicos da vítima. Fica um pouco difícil, né, de você fazer. Mas você viu, tá ali no seu prédio, por exemplo. Você está ouvindo todo dia. Liga no 80, faz a denúncia. Aí a delegacia vai mandar alguém investigar. Fique em paz, hein, Isso mesmo. Eu vou pontuar aqui, o 2184, ele fala assim, para isso é fundamental a construção da autonomia das mulheres, preciso criar condições para que as mulheres rompam esse ciclo. Sim, lá na secretaria, eu não sei aí, Rose, como é, mas lá na secretaria a gente tem um serviço de autonomia para essas mulheres, né? Ensina essas mulheres a começar a trabalhar porque elas precisam disso, elas precisam se autossustentar, porque um dos fatores é o fator econômico, né, que faz com que essas mulheres fiquem nesse ciclo de violência. Sim, aqui nós temos o SASP, foi criado pelo Fundo Social. A primeira-dama tem uma boa equipe lá, né, que coordena esse tipo de trabalho ali. E ali eles criaram vários cursos, né, que profissionalizam essas mulheres para enquadrar essas mulheres de novo na sociedade. Então, quer dizer, abrem vagas, né, para as vítimas de violência doméstica, as vítimas também que a gente tem em especial. E nós incluímos essa mulher nesses cursos, onde ali elas saem já com um diploma profissionalizante para poder fazer alguma coisa aqui fora, manicure, cabeleireira, padeiro, né? Ela faz curso de panificação, tem até de construção civil, tá? Tem mulheres que participam. Então são vários cursos. E essas vagas, elas estão também abertas para que a gente inclua nossas mulheres que são acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha para fazer esses cursos e serem aí enquadradas na sociedade novamente. Se virar, né? Ter uma forma de renda, não é? E além disso, a gente também ajuda, faz um trabalho social para essa mulher. O CREAS ajuda. O CREAS, se for o caso de ter que procurar sair do município para morar com a família em outro lugar, o CREAS consegue o valor da passagem através da prefeitura, que o nosso prefeito ele também tem esse campo bem aberto para esse tipo de trabalho. Aí nós tiramos essa vítima daqui, desse ciclo de violência, levamos ela para o leito da sua família, até que tudo se restaure na vida dessa mulher. Temos também auxílios moradias, né, que a gente consegue apartamentos pela Minha Casa Minha Vida, para essas mulheres, para poder sair do ciclo de violência, dali de onde está naquela agressão, com aquele homem, e essa mulher ela já vai ter um cantinho para ela viver. Tem o aluguel social, né, que também é tudo fornecido pela prefeitura, e é um trabalho muito bom, viu? Um trabalho muito bom que eles fazem. E ali
essa mulher vai ter um local para ela ficar sendo pago pela prefeitura, o aluguel. Sim. Ah, entendi. Aqui a gente tem as casas-abrigo, né? Que hoje quem está com você também tem. Temos a casa-abrigo, mas essa mulher ela tem um tempo para ficar na casa-abrigo. Sim, sim. Então, ali é o tempo que ela pode perdurar, ali é 6 meses. Mas as pessoas que trabalham nessa casa-abrigo, as monitoras, as coordenadoras, as técnicas, elas já vão ajudando, arrumando a vida dessa mulher. Tá? Elas já vão arrumando. Ali dentro da casa-abrigo tem cursos de pintura de pano de prato, ensina essa mulher a negociar, né? E elas já saem dali também com uma qualificação. E a mulher não fica muito tempo, porque elas ajudam a ou transferir ela para uma outra cidade junto com a família, ou para arrumar um aluguel social para essa mulher viver sozinha, entendeu? Ou essa mulher, se ela quer voltar de novo para casa, também fica a critério dela, né? A gente leva ela de volta para casa, afasta o agressor do lar, porque tem a medida protetiva, ela não sai da casa-abrigo sem a medida protetiva. Aí ali a gente acompanha e vai começar a monitorar essa mulher na casa dela depois da saída da casa-abrigo, entendeu? E se caso acontecer a reconciliação, aí já é por conta e risco da vítima, porque a gente não interfere no relacionamento do casal. Sim, entendi. Muita polêmica, violência doméstica é isso mesmo, infelizmente, não entendem. A gente não tá aqui para estar lutando contra homem, a gente só quer o respeito, a gente só quer a equidade. Exatamente. A gente só quer aquele namorado que quando conquistou a gente lá atrás, seja essa pessoa até o fim das nossas vidas. Até o fim das nossas vidas. Eles vão modificando e às vezes a gente nem vai percebendo que aquele homem está nos dominando. Com atitudes, com pequenas palavras. E eu já falei aqui novamente, gente, e assim, é muito fácil. O homem, ele pode denunciar tranquilamente, mas infelizmente, eu falei na estante, existe o machismo, existe aquela masculinidade tóxica que foi intrínseca lá no período ainda patriarcal, lá do nosso pai, que dizia assim: você é homem e não chora. É assim? Você é homem e não veste rosa. Pare de mimimi. É assim. Os homens foram criados assim. Foi criado o homem da seguinte forma: o homem está aprontando dentro de casa. Tem 2 filhos, uma menina e um menino. O menino está aprontando dentro de casa. Vá jogar bola. Me deixe em paz. A menina vem lavar os pratos. Exato. O homem foi criado assim. O homem foi criado para a liberdade. E a mulher para a dona de casa. Isso a gente vai observando. Só que a gente casa com aquele homem maravilhoso que lá no dia do namoro, ele era carinhoso, ele tratava bem, ele não traía a sua esposa ou a sua namorada. E com o tempo ele começa a fazer essas coisas. Aí é onde a gente, que às vezes a gente sabe que tem mulher que agride, Rose. A gente não vai ser hipócrita dizer aqui que não. Mas é o que eu disse, se existe a agressão, não existe mais o respeito. E é muito mais fácil para esse homem sair desse relacionamento abusivo. Ele pode... Se existe a agressão verbal, já não existe mais o respeito. Porque na agressão verbal você fala coisas que ofendem demais. Entendeu? Que abaixa a moral, abaixa a autoestima dessa mulher. Então já acabou o respeito, né? E assim, o homem, ele pode denunciar sim essa mulher. Se ele está se sentindo agredido, ofendido por essa mulher, ele pode se denunciar ou sair fora da situação de violência, né? Porque se o homem sair, é muito mais fácil do que para a mulher sair. A mulher tem a dependência, tem os filhos, né? Tem a questão também, assim, eu não sou formada em nenhum grau, eu não tenho ensino superior, não tenho ensino médio, eu só aprendi a cuidar da casa, entendeu? Então, fica muito mais difícil para a mulher cuidar da vida dela sozinha do que para o homem. O homem não é obrigado a ficar nessa situação. Ele pode sair sim. Mas o que dificulta para ele é o único e exclusivo machismo. Dele chegar na delegacia e prestar queixa. Aí o colega André perguntou aqui, qual é a diferença se o homem for agredido ou a mulher? A Lei Maria da Penha, ela vem com os agravantes. Não é isso, Rose? Exatamente. Ele vai ser, o processo dele vai ser dentro do Código Penal, não é isso? Com certeza.
Estado da mulher é uma lei específica. Ele sendo agredido, ele vai dentro do Código Penal, no artigo 123 da lei. Agora, a mulher tem a lei específica, né? Já por conta também dessa dificuldade da mulher se virar sozinha. Que o homem consegue sair do relacionamento e se virar sozinho. E a mulher não. Porque a mulher separa, leva os filhos junto. Agora, o homem separa, é muito difícil o homem levar os filhos juntos. A não ser que a mulher tenha uma conduta que deixa ela aí, né, em condição instável e ela não pode seguir adiante com os filhos. Mas é muito difícil isso acontecer. Nós temos aqui mais ou menos 2.000 casos, né, que a gente atendeu até hoje já aqui em Suzano. E em nenhum desses casos os filhos ficaram com o pai. Né? Esses casos, os filhos ficaram com a mãe. Tanto é que a gente orienta a vítima, assim que sai da relação, já entrar com a guarda da criança. Né? Para que não haja mais violência porque a mãe abandonou o filho ou porque o pai está acusando ela de que o filho está sozinho, entendeu? Então já entra com a guarda. Aí essa mulher, ela tem o respaldo da lei para ter a guarda do filho e também a pensão alimentícia já para ajudar a criar esse filho. Isso. A Elizabeth manda parabéns para você e diz que você ajudou muito ela no momento de... A Elizabeth foi uma vítima que a gente cuidou muito dela, porque chegou numa situação na casa dela, onde ela vivia dopada de medicamentos. Né? Ela passava por psiquiatra. A situação da Elizabeth, ele chegou dando tiro dentro de casa. Quando a gente conheceu ela, a casa estava toda furada de bala. E ela com as 3 crianças dentro do quarto, trancada. E ele não teve acesso a entrar pela porta da frente. Ele pulou o muro do vizinho e entrou dentro da casa dela. Então, esse homem, a intenção dele era tirar tudo que ela tinha. Eu vou deixar ela louca, vou tirar os filhos e vou tirar tudo que ela tem, os bens que ela conquistou. E graças a Deus a gente conseguiu, através do nosso acompanhamento, e ajudando ela pouco a pouco, e fortalecendo ela, para poder encarar que lá na frente tudo isso ia mudar. Né? A gente colocava sempre isso na cabeça dela, lá na frente tudo vai mudar. E ela começou a acreditar. Ela trata a gente como anjo da guarda dela, né? E ela fala, e hoje, né, desligada já do nosso programa, porque a vida dela mudou totalmente, mas ela não desliga da gente. Né? Eu vou na casa dela, faço visitas ainda. A Patrulha Maria da Penha já não acompanha mais, mas ficou um elo de amizade entre eu e ela, e a gente ainda constrói muita coisa, ajuda muito, eu ajudo muito, a gente fortalece uma outra. Né? É uma coisa muito bacana. Que bom. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar essa live, que a gente já deu aí quase 1 hora, já tá pertinho. Cairu acabou de entrar. A gente já viu que cresceu na Bahia, cresceu em São Paulo, está crescendo no Brasil inteiro. Só que a gente sabe que o crescimento envolve mulheres brancas e mulheres negras. Sim. Não que a gente queira separar, gente. Isso é questão também da história, né? Que às vezes o pessoal acha que a gente quer se vitimizar, e não é. Mas a gente sabe que é diferente, entendeu? E eu queria que você me falasse assim, Rose, qual é o percentual maior? É de mulheres negras que sofrem a violência e o feminicídio, ou é de mulheres brancas, ou hoje não tem mais esse estereótipo? Qualquer mulher pode sofrer violência psicológica, física, moral. Como é que tá isso aí? Me explica aí um pouquinho, explica para os nossos seguidores. A violência, ela não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe religião. Né? Ela está aí em todo o nosso meio de convivência na sociedade, nas comunidades. Tanto a mulher branca, como a mulher negra, a mulher índia, a mulher amarela, elas sofrem esse tipo de violência. Agora, quanto a buscar ajuda, buscar atendimento, buscar apoio, as brancas, elas buscam mais apoio. As negras tem a questão do preconceito. Né? Eu vou na delegacia para quê? Né? Para sofrer preconceito? Muitas negras também chegam na delegacia, não falam que são negras, falam que são pardas. Acaba entrando na estatística de mulheres pardas e não de mulheres negras. Por conta de vergonha. Né? Eu não sou negra, eu sou parda. Pode colocar aí, doutora, que eu sou parda. Entendeu? Então, aí a estatística, ela diminui muito na questão das mulheres negras por conta desse tipo
de pronúncia, né? Ela chega na delegacia e não pronuncia realmente a cor de origem que ela tem. Mas por vergonha, né? Por vergonha, às vezes por preconceito. A nossa delegada, ela é negra. Então, a mulher hoje, aqui em Suzano mesmo, a gente não tem esse tipo de problema. A gente ainda vê que o índice de mulheres que denunciam negras é muito baixo. As amarelas, que são as orientais. Essas mulheres orientais, elas tiveram uma disciplina de serem submissas aos maridos. Então, você quase não vê as mulheres orientais indo fazer denúncia na delegacia. É muito raro. Sim. Mas a violência, ela não escolhe a raça, não escolhe cor, não escolhe. Então, ela está em todo tipo, em toda classe social. Está em todos os lugares mesmo, né? Casa, trabalho. Sim. Verdade. A Bel, ela disse aqui, né, que a Lei Maria da Penha ela não veio para prender o homem. E ela falou certo, ela veio sim para punir o agressor. Exatamente. Só é você ser aquele homem que você começou a namorar, porque ninguém começa a namorar, Rose, batendo. Eu nunca vi ninguém dizer que quer namorar com alguém que bate. A gente começa namorando, dando uma caixa de chocolate, agradando, dizendo que ama. Os filhos da mulher vai ser filho dele. É assim que o homem começa a relação. Só que depois ele começa a abusar dessa mulher, a violentar essa mulher, atrair essa mulher e achar que essa mulher tem que aceitar, porque ele desmerece e ela tem que aceitar. Então não pode ser assim. O Vivaldo também, o casamento na verdade é para se viver uma harmonia. Né, Rose? A gente divide os piores e melhores momentos. Vamos generalizar que todos os casamentos deram errados, né? Nós temos casos aqui bonitos até de casamentos que duram a vida inteira. Tem casamentos também que já passaram por essa crise e hoje já vivem em harmonia, entendeu? Tem casamentos que caiu na condição de ter uma medida protetiva que a gente já acompanhou e hoje esse casamento está estruturado, a família está tratada, né, pelo nosso acompanhamento, pelas orientações. Então, não é todos os casos de casamento que a gente vê esse tipo de situação. Não. Ainda, graças a Deus, né, é um caso ou outro que acontece. A violência, infelizmente, existe em vários contextos que envolve droga, bebida, e também os ciúmes, a traição. E isso também traz esse tipo de problema dentro de casa. Mas o homem, é o que você falou, o homem, ele não é o agressor, né? Ele não foi criado para ser um agressor. E esse homem, pai de família, ele não é um bandido. A gente não trata esse homem como um bandido, entendeu? Aquele homem que trafica, aquele homem que rouba. A gente não trata ele dessa forma, a gente trata com muito respeito. Tanto é que nas prisões que a gente executa, tem casos que não usa algema, não é necessário, eles acompanham, vão até a delegacia. Tivemos 1 ou 2 casos que eles tentaram contra a equipe, a gente teve que algemar. Mas é muito raro isso acontecer, porque a gente não está lidando com marginal, a gente está lidando com pessoas que estão ali dentro daquele lar com deficiência e que precisam ser tratado, entendeu? Vai buscar ajuda, tem que buscar ajuda. Chegou numa situação de que a violência já tomou conta da casa, já está passando para os filhos estão aprendendo coisas erradas com aquela relação, está na hora de buscar ajuda. Buscar ajuda psicológica, vai buscar ajuda de um amigo, uma orientação, uma pessoa mais velha, a família. A família ajuda muito, 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 muito nessas condições. Você entendeu? Mandar um abraço aí pro pessoal de Niterói, abraçar o corregedor da minha casa aqui, Rogério, que entrou aí. O Vivaldo pergunta o seguinte: o que fazer quando o homem não deixa a mulher sair e fica ligando o tempo todo? Já é um relacionamento abusivo. É relacionamento abusivo. Já é uma violência. O que ela tem que fazer, Rose? Aí essa mulher ela já está em cárcere privado. Isso. E é outro crime, né? Já entra aí em outro crime, além da violência psicológica, né? A violência moral. Ela já está incumbida em outro crime. E ele diz que toda hora que sai, o homem liga. É uma violência psicológica. Uma perseguição, né? Uma perseguição. Ela tem que prestar
deixa, não tem outro caminho, né? Ou sair fora desse relacionamento, né? Isso, ou sair fora desse relacionamento que não serve mais. Rose, a gente voltando para a pandemia, a pandemia tem atrapalhado a mulher em qual sentido nessa questão do trabalho? Então, muitas mulheres estão perdendo sua situação financeira, sua condição, né? O problema maior é essa mulher estar em condição social, que está dentro de casa, né? Muitas estão fazendo trabalhos dentro de casa, que é em home office, né? Como você disse que você está por conta do risco, né? E aí, dentro desse lar, ele já é um lar meio conturbado, né? E essa mulher está fazendo esse trabalho dentro de casa, já está ali com a cabeça presa nos negócios, presa no trabalho, as crianças tudo fora da escola, né? E esse lar, ele já está, essa mulher tentando se concentrar no trabalho, as crianças fora da escola, afazeres domésticos, que na maioria das vezes os homens, eles não cooperam, né? E ainda você tem que servir, né? Servir, ser sempre agradável, não dá, o esgotamento físico, o esgotamento psicológico, o esgotamento do cansaço mesmo, é muito grande. Aí acaba interferindo na vida dessa mulher, né? Ela pode cair numa depressão, a imunidade pode cair, acabar contraindo a doença, porque como eu tinha escrito aqui, Sim. A mulher, ela não está no... Ela faz parte do grupo ela não faz parte diretamente do grupo de risco, mas ela faz parte do grupo de cuidados, entendeu? Sim. Então, ela está dentro de casa, ela não está correndo risco, mas ela precisa de cuidados. Entendi. Entendeu? Ela tem que ter o quê? Ter um autocontrole muito grande, né? Por estar ali, por estar nessa deficiência de que não tem apoio do marido, os filhos não colaboram, são crianças, não entende, né? A não ser que já tenha assim uns filhos adolescentes que já ajudam, já colaboram com o trabalho doméstico, aí facilita um pouco, mas nem todos os lares estão assim, né? Estão nessa condição. Então a doença trouxe um pouco esse tipo de problema para as nossas mulheres aí nessa época agora de pandemia. Isso mesmo, infelizmente. A Nadiane disse aqui que as mulheres não chegam na delegacia falando que são pretas porque existe o preconceito e o racismo, né? Então o preto não presta, o preto tem cabelo ruim, então tudo é mais difícil. Houve caso, Ângela, de que a mulher chegou na delegacia e o delegado falou para ela que a mulher negra tem o couro duro que pode apanhar. Isso é absurdo. É absurdo. A mulher negra tem couro duro. Para não chorar. É absurdo. É coisa que a gente ouve assim e fica, né? Abismado, né? Como é que o ser humano tem coragem de falar isso? Pra mim, ele também é o agressor da mulher dele. Olha, se não faz violência psicológica com sua esposa, não é isso? Infelizmente, esse machismo ainda existe, né? Dentro das delegacias. É um trabalho que a gente vem tentando desconstruir. A nossa delegada hoje, ela está compondo a Delegacia da Mulher e também a Delegacia Central, onde tem um número muito grande das ocorrências. E graças a Deus por ela estar ali, né? Sim. Porque ali, está ali com o flagrante e chegou uma situação de violência doméstica, ela tenta já buscar recursos para essa mulher, né? Porque o flagrante vai demorar muito tempo para ser conduzido ali naquela delegacia. Ela já busca recursos para poder acolher essa mulher, para depois essa mulher ter um atendimento especializado na Delegacia da Mulher. Ah, certo, entendi. Muita gente aqui chateada com esse comentário do delegado. Ave Maria. Foi tanto nome aqui, FDP, nojento, um monte. Nem falei. Mas a Cláudia, ela faz uma pergunta aqui. Ela quer saber se nós, mulheres da segurança pública, sofremos violência. E aí? Muitas violências.
né? Várias, todos os dias. Vamos abafar o caso. É melhor abafar o caso. Porque... Verdade. Verdade. E outra, porque muita gente pensa assim, ela é profissional de segurança, o marido não bate, o marido não faz violência. Faz sim, gente. Às vezes a gente é violentado pelo próprio colega de trabalho. Pelo próprio colega de trabalho, exatamente. Isso mesmo. Entendeu? Às vezes a gente é casos dentro da guarda mesmo, dentro da guarda, da gente ver ela sofrendo violência dentro de casa. E a gente tenta ajudar. E às vezes ela aceitava ficar naquela condição e a gente abrindo os olhos para que ela saísse da condição. Mas, isso, olha, é difícil. Não é só porque a gente carrega uma arma na cintura, né? Ou porque a gente teve um treinamento para poder se defender, que também não somos frágeis nessa condição. Infelizmente, ainda existe muito disso também na segurança pública. A questão do emocional, né, Rose? Porque muita gente não entende. Mas o amor, gente, é inexplicável. Né? Infelizmente, fica assim. Entendeu? O Gilvan aqui falou assim, muitas mulheres se aproveitam da Lei Maria da Penha e às vezes a agressão parte dela. E aí ela e denuncia o marido. Eu pergunto, a Lei Maria da Penha averiguar os fatos, se ela averigua antes. Gilvan é meu amigo de Alagoinha. É o que, Gilvan? Que tu quer, Gilvan? Sim, exatamente. Ele citou um caso legal. Tem muitas mulheres que aproveitam da situação, né, de ser abrangida pela lei e cria uma situação para poder se favorecer e prejudicar o companheiro. E como é que funciona isso? Então a delegada, ali, quando ela vai fazer esse boletim de ocorrência, é aberto um inquérito policial. E esse inquérito vai ser investigado. Entendeu? Certo. E assim, na investigação, é uma falha que ela dá, a gente já consegue pegar. Já consegue descobrir. Porque às vezes realmente acontece isso que ele falou. Acontece, nossa, muitas vezes. A mulher, ela forja algumas agressões também, porque na hora da briga ela quer se defender de qualquer forma, então ela pode se bater, entendeu? Pode também agredir esse homem, a gente não pode dizer que não, mas isso acontece. E às vezes esse homem também pode ser punido, então é ótimo, né, que existe essa investigação. Então, fique tranquilo, viu? Eu quero saber o que é que você está aprontando, Gil. Eu vou conversar com você. Eu vou conversar com eles para saber. Viu? Que esses meus seguidores, viu, amigos, eu vou descobrir. Vamos lá. Precisamos ver. Como a sua guarda municipal tem enfrentado esses casos de violência durante essa pandemia? Está tudo tranquilo? Como você falou no início, acho que está tendo 4 casos, alguma coisa assim? Então, na delegacia da mulher são 4 casos em média, né, que elas estão atendendo por dia, mas na guarda, nós tivemos aqui do mês de abril, a data de hoje, mais ou menos uns 8 casos que foram pedido de socorro para que a gente fosse até a residência atender a solicitação da vítima. Mas não é um caso alarmante, porque essa demanda a gente já atende no nosso dia a dia de trabalho. É uma demanda que não aumentou, porque Suzano já sabe, né, parece que já estão um pouco disciplinados já com a atuação da polícia, da guarda, da assistência social referente à situação de violência doméstica dessa mulher.
Ah, certo. Mandar um beijo aqui para Ana Rosa Coutrin, que é lá do Rio de Janeiro, a nossa maior guarda municipal aí, né? Mais de 8 minutos. Abraço direito da nossa comandante Tatiane. Um abraço. Eu te perguntei lá no início, até falei que a lei ainda tinha algumas coisas assim para melhorar. Você acha que ela é realmente eficaz ou que ela precisa melhorar ainda em alguns... Muita coisa já mudou, né? Sim. Eu acho que é uma lei eficaz, é muito boa. Ela abrange vários típicos e tópicos, né, do cotidiano mesmo, na violência doméstica. Já melhorou bastante, né, porque hoje ela fortalece, deixou de ser, né, de pagar por prestação de serviço, deixou de pagar por cesta básica. O agressor hoje ele é punido. Infelizmente fica pouco tempo, né, na delegacia, que é uma das questões que nós vamos falar aí também. Mas fica muito pouco tempo preso, né, na verdade. E a lei, ela já agrega mais fatores novos, que fortalece mais e dá mais suporte para que a gente, que está na segurança pública, tomando conta dessas pessoas, tenha mais respaldo para trabalhar. Certo. Hoje ela já é bem fortalecida. Eu acho que o bispo é seu genro. Botou aqui sogra linda. Eu não tenho genro ainda. Eu não tenho nora. Eu não tenho nora. Entrou aqui o pessoal de João Pessoa. Quem quiser, gente, vai dizendo aí o nome, que é de Juazeiro, e eu vou dizendo aqui, viu? Bora dar seguimento. Terceiros podem abrir ocorrência? Você já respondeu antes. Não pode. Mas não, pode denunciar, não é isso? Pode denunciar por exemplo. A não ser que a vítima esteja hospitalizada, né? Sofreu agressão, está no hospital, aí a família pode ir à delegacia e fazer a denúncia. A delegada, em vários casos, ela vai até o hospital e ouve a vítima no hospital. Ah, legal essa observação aí, porque eu não sabia que podia, tipo assim, entendeu? Eu sei que tem aquele ditadinho que a gente usa agora. Em briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher. Que a gente antigamente metia. Mas a gente pode estar vendo a nossa vizinha sendo agredida, a gente pode ligar para o número da guarda, né? Ou o número da polícia. Diz que denúncia. Liga também para 181, que é todos os tipos de violência. Aqui nós temos o 190, que é da Polícia Militar, e o 153, que é da Guarda. Ah, pronto. Então, ótimo. Entrou aí agora Pojuca, Correntina. Um abraço para vocês. Rose, e aí a gente vem para aquela questão agora que é bem polêmica. Quem é que a Lei Maria da Penha abrange? Que às vezes as pessoas não entendem. Porque não abrange o homem, mas abrange as transexuais e as lésbicas. E aí, amiga? Tira essa dúvida aí do pessoal. Então, as lésbicas, por se tratarem de mulher com mulher, a lei abrange, né? Sim. O transexual ainda temos aí algumas polêmicas. Eu estava conversando com uma delegada hoje sobre essa questão e ela levantou o seguinte: a medida protetiva, geralmente, ela sai da delegacia. A delegada faz o pedido já no BO e já encaminha para o fórum para que seja elaborada a medida protetiva. Então, ali ela tem uma simplicidade em verificar qual é a pessoa mais sensível na relação, né? Se o que é mais sensível, sofreu a violência doméstica, sofreu a agressão, ela pede para que o juiz favoreça. Aí fica a critério do juiz de enquadrar essa pessoa na Lei Maria da Penha. Tem a questão também de já estar legalizado o nome no documento, ou também toda a parte física, né, ser perfeitamente uma mulher, né, já com seios, então também já consegue enquadrar na Lei Maria da Penha. Mas isso tudo fica a critério lá no finalzinho do juiz. Já tivemos casos aí, né, em outros lugares que o juiz favoreceu esse homem com a Lei Maria da Penha. Em Suzano não tivemos nenhum caso, de lésbica já, mas de transexual ainda não tivemos. Ainda não, né? O Edivânio, ele pergunta aqui, quando uma mulher é agredida, ela é imediatamente atendida na delegacia. E se o homem for, ele também é imediatamente atendido? Sim, o homem ele vai para a delegacia comum, né? E não é especializada.
Não especializada. A mulher já tem a delegacia especializada. Ela vai para a delegacia, a mulher também sofre às vezes, porque a delegacia da mulher aqui não funciona 24 horas, né? Aqui também não. Ela tem o período de expediente, que é das 9 às 18 horas. Não atende sábado e domingo, que é onde acontecem os maiores índices de violência doméstica. Então, a mulher, geralmente, ela vai para a delegacia comum também, porque os casos acontecem aí fora de hora. Né? Acontece na madrugada. Acontece na madrugada. Às vezes, essa mulher, ela está em casa. O marido procurou para uma relação sexual e essa mulher negou. Aí, dali, aconteceu a agressão. Né? Ah, você não quer fazer isso comigo porque você está fazendo com outro homem. Então, essa mulher, ela é agredida, ela acaba saindo da casa dela de pijama ou de baby doll, correndo pelas ruas para poder sair daquela situação de violência e vai procurar a delegacia comum, que funciona 24 horas. Sim. Chegou na delegacia comum, um flagrante enorme, na delegacia comum, né, de tráfico de drogas. Essa mulher, ela vai ficar a noite inteira ali para poder fazer a ocorrência dela. Sim. Aí hoje, como a gente tem a delegacia da mulher, tem o acolhimento, o que o delegado faz nessa situação? Ele procura o acolhimento para essa mulher, para que no dia seguinte ela vai até a delegacia e faz a denúncia. E o homem vai enfrentar isso daí numa delegacia comum. Né? Eu fui agredido e vou fazer o boletim de ocorrência contra a minha mulher, chegando lá também vai enfrentar um flagrante enorme na delegacia. E vai ter que esperar, como a mulher ficou ali ainda mais vulnerável, por estar ali de baby doll, por estar de pijama, um frio, que na madrugada geralmente esfria bastante, e vai estar ali naquela condição. Isso. Pessoal de Centro Sé aí, em Budas Artes, né, nos prestigiando também. Budas Artes. O Nunes, ele postou aqui que nem delegacia não existe na cidade dele, né? Nossa. O pessoal falou aqui, esse horário de funcionamento foi a Marquesa, a Érica, deveria ser revisto, as DEANs deveriam funcionar em tempo integral. Também concordo, né, Rose? Sim, mas aqui nós já abrimos essa polêmica, só que não tem efetivo, né? Abriu um concurso agora, estamos aguardando ser chamado os agentes desse concurso para ver se consegue melhorar aí as condições, abrir mais delegacias da mulher, dar atendimento 24 horas. Aqui na região nós teremos uma delegacia que vai funcionar 24 horas. Ah, ótimo. Ainda está em estudo, tá? Não existe ainda está em estudo. Certo. Vivaldo disse aqui que delegacia dos homens já. Esse povo tá apanhando por quê, Rose? A gente tem que decidir o que eles estão aprontando. Olha. Ele fica trabalhando com a gente. Rose, uma boa parte é profissional de segurança pública aqui. Eles ficam trabalhando e aí quando chega em casa, a mulher pega o celular e descobre coisas e bate. Eu já tô começando a descobrir, viu? Ainda mais esses homens de segurança pública, né? Que a gente já conhece muito bem. Por que os agressores saem tão rápido da cadeia, minha filha? Então, é a bendita audiência de custódia. Né? Ele agrediu, chegou o valentão, foi preso, virou o carneirinho. Aí no dia seguinte, como os presídios são super lotados, né? No dia seguinte tem essa bendita audiência de custódia. E ali ele se redime. Nossa, eu não vou mais fazer isso com ela. Não, foi um momento de distúrbio na minha cabeça. Tomei um copo de cerveja e fiquei descontrolado. Isso não vai acontecer mais. Aí o juiz libera. Aqui, o juiz libera na condição de que ele afaste do lar e a vítima já tenha as medidas protetivas de urgência para que esse agressor não aproxime dela. Certo. Aí ele já vai comer na nossa mão, né? Porque essa medida veio para a mão da GCM, da Guarda de Suzano, e nós vamos já fazer o contato com essa mulher e de imediato passar a acompanhar para ver se esse homem não está descumprindo essa ordem do juiz aí, lá na audiência de custódia. Entendi. A Margarida diz aqui que nós somos mulheres poderosas. Obrigada. Se for a Margarida que eu estou pensando, eu amo de paixão. Eu acho que que ela diz que é de Suzano, eu acho. É doutora Margarida. Ela é advogada, ela é presidente da Comissão da Mulher. E ela trabalha para a Sala Rosa, na Delegacia da Mulher. Muito bom, viu? Maria psicológico, jurídico, tudo ali eles atendem. Muito bom.
Maria Margarida Mesquita. Essa mesmo. Então está aqui com a gente. O Souza quer saber como é a recepção dessa mulher na delegacia. A gente até chegou a falar que alguns profissionais ainda não estão treinados, mas como é, Rose? Esses profissionais estão capacitados para receber essas mulheres? Na Delegacia da Mulher são profissionais maravilhosos. Né? O atendimento ali é muito de afeto mesmo, dentro da Delegacia da Mulher. Na delegacia comum, a gente ainda sofre um pouquinho, né, Ângela? Porque eles não estão acostumados ainda com esse tipo de tratamento, né? Desse tipo de cuidado com essa mulher. Eles estão acostumados a pegar ali traficantes, ladrões, e aí dificulta um pouco o atendimento quando chega um atendimento de violência doméstica. Como a nossa delegada, ela atende na Delegacia da Mulher e na Delegacia Central, alguns conceitos já foram mudados lá. E nós temos guardas que trabalham nessa delegacia. Então, quando precisa de alguma situação, que nem no final de semana passado, uma vítima foi procurar a delegacia para fazer a denúncia. E eles estavam com o flagrante da guarda lá. Né? Aí esse GCM, que trabalha dentro da delegacia, ele pegou e pediu para que o nosso comando de área fizesse contato, né, ou comigo, ou com a coordenadora, ou com o nosso comandante, para que a gente conseguisse localizar alguém do serviço de acolhimento para acolher aquela mulher naquela noite, para que ela pudesse, no outro dia, fazer o boletim de ocorrência. Aí, nesse momento, eu estava online aqui e consegui atender a demanda do comando de área, e onde a gente deu suporte, eu consegui contato com o pessoal do CRES, né, que faz o acolhimento, eles que fazem a entrada dessa mulher para o acolhimento, e nós conseguimos um acolhimento de emergência, e até por conta da pandemia, fica difícil de acolher as pessoas, né, porque a gente não sabe se a pessoa está contaminada ou não está, e então, aí a gente acolheu ela no serviço de emergência. Agradeço muito esse pessoal de Ângela, é um pessoal maravilhoso, que quando a guarda precisa, eles abrem as portas e atende nossas necessidades ali. Aí, através desse contato, a gente acolheu essa mulher com 5 filhos, o mais velho tinha 21 anos, e essa mulher passou a noite, no dia seguinte o CRES foi até lá, levou para a delegacia essa família e fizeram o boletim de ocorrência. Certo, que ótimo, né? Alguns lugares são diferentes, outros, né, são iguais. Alguns lugares aqui, na Bahia, aqui, o pessoal reclama muito, viu, Rose? Tem mesmo dados especializadas, que muita gente ainda não está capacitada, aquela coisa que eu te falei do início mesmo. Nossa. De perguntar se realmente essa mulher, se ela quer dar queixa, e ele já coloca essa mulher em dúvida, mas ele não paga suas contas, ele não é o pai de seus filhos, aí já começa aquela dúvida. Mas não são todos. Então a gente sabe que tem um ou outro, né? A gente não tem muito... Rose, a gente já falou um pouquinho sobre o ciclo da violência, na verdade falou lá no início, né? Era no final, mas eu queria que você falasse um pouco sobre os tipos de violência, porque às vezes as pessoas sabem que existe, porque quando eu pergunto na sala de aula aos meninos mesmo, né? Quais são os tipos de violência? É verbal? E fica em dúvida. Tem uma que eles quase não sabem mesmo, que é a patrimonial. Entendeu? Então, quando eu conto da patrimonial, eles ficam, meu Deus, então minha mãe sofre isso. Aí eles chamam de pró, né? Aí eu falo, então minha mãe sofre isso, pró. Meu pai que fica com o cartão dela e não sei o quê. E aí a gente, às vezes pode ter alguém aqui na live que não saiba ainda. E aí a patrimonial tem a questão também de a mulher, às vezes, tem pouca instrução, né, de estudo. O homem chega, tem casa, tem posses, e chega para essa mulher com documento em branco, pede para assinar, e acaba tirando tudo que ela tem. Isso é uma violência patrimonial, além do cartão, né, que ela trabalha, chega em casa, tem que dar o cartão de débito lá para o marido, porque ele exige que ela dê, e vamos dividir as contas. Vamos dividir as contas? Ótimo, vamos dividir as contas. Mas a mulher acaba sendo sugada, né, de todo o trabalho que ela executou, do salário que ela recebeu, sendo sugada por esse homem através de ter que dar o cartão de banco, o cartão de pagamento para esse E às vezes ela não percebe que isso é uma violência. Ele pega a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a bolsa. Você quer sair com o carro, ele pega a chave do carro. Exatamente. E elas não sabem isso.
E aí, você falou um pouquinho da patrimonial, também ajudei um pouquinho aí, né? eu tô assim, ó. Tipos de violência, ó. Sim, é isso que eu quero que você fale. Você já falou da patrimonial. E aí a gente vai para qual agora? Vamos para a psicológica, né? Bora lá. A violência psicológica. A mulher, ela tá ali, ela chega em casa, tá fazendo os seus afazeres. Nossa, você não arrumou esse cabelo hoje. Você tá engordando, né? Por que você não troca essa roupa? Você não vai sair comigo com essa roupa, né? Aí isso vai criando um hábito dentro de casa e ela não percebe. É uma violência muito difícil. Agora eu pergunto, como que a mulher vai denunciar a violência psicológica? Sim. Na delegacia, né? Sim. Ali ela vai ter que expor para a delegada toda a vida que ela vem sofrendo, para que a delegada entenda que ela está num ciclo de violência e violência psicológica, né? Sim. Não tem marcas, né, Rose? Não, as marcas são internas. Isso. Né? Deprimem, as marcas que deprimem essa mulher, que deixam a baixa estima dela muito elevada. Então, ela acaba se sentindo inferiorizada mesmo, acaba se sentindo aquela mulher que é aquele lixo mesmo que ele fala, entendeu? Que é uma vadia mesmo, porque sai com outros homens. Ela acaba se sentindo, traz isso para ela. E essa mulher acaba tendo uma depressão aí profunda. Quando chega na delegacia, a delegada só no olhar, na fisionomia, que ela não tinge mais cabelo, ela não tira sobrancelha, não passa o batom. Só no olhar ela já consegue definir que essa mulher sofre violência psicológica. Certo. E aí agora a gente vai para a terceira. Qual é a terceira que você vai escolher? Moral? Moral. Pode ser a moral. A moral quando a gente vai para a delegacia denunciar. Ela não entra como violência moral, ela entra como injúria. Sim. Né? Que quando é a difamação. Que é a calúnia, a difamação, né? Ele começa a falar para outros do grupo de amigos, começar a criticar a mulher na frente desse grupo de amigos, entendeu? Ou então, aquele adolescente que pega a menina e sai falando pro colégio todo. Exatamente. Eu sempre dou um exemplo pros meninos. Os meninos perguntam assim, pode mandar nude? Pode. Você é livre, entendeu? Você tá conversando, você quer mandar seu nude, mande. Mas você confia nessa pessoa para mandar seu nude? Exatamente. É o que você tem que perguntar. Porque muitos adolescentes ou adultos, a gente sabe da lei Carolina Dickmann, né? Que foi por conta disso, né? De redes sociais e tal. Sim. O que aconteceu? Um nude, eu tô com meu namorado, tenho relação com ele e ele solta isso nas redes. Olha quem eu peguei. Olha que mulherão que eu peguei gostosa. Isso é uma violência moral. E aí ela passa no corredor da escola e todo mundo diz, fulano pegou, cicrano pegou. E aí a violência moral. E essa mulher também, ela começa a ter os sinais de depressão, porque ela fica desestimulada, não quer ir pra escola. Não é isso, Rose? E é onde também, na confecção do boletim de ocorrência, naquele momento ali, tem que ser identificado na conduta. Ela começa a falar e começa a chorar. Isso, né? Isso. Então, aí a delegada já percebe. Porque é humilhação, né? É isso? Pronto. Aí a gente tem a outra violência, que é a violência sexual. Bora lá. E aí, dê um exemplo. Quando chega na violência sexual, é um caso muito grave, né? Porque a mulher, ela não tem obrigação de estar aí disposta, né, para atos sexuais quando o marido quer, a hora que ele quer, no momento que ele quer, entendeu? Tem um ditadinho. Você é minha esposa pra não procurar lá fora. Sim. Não é assim? Exatamente. Hoje eu vou lhe usar. Hoje eu vou lhe usar. Deita e vai me servir. Entendeu? Isso. Eu não arranjar outra lá fora. Isso daí foi lá no século passado, né? Pelo amor de Deus, nós estamos hoje, ó, a evolução que nós já tivemos, a globalização aí. Né? Isso. Pelo amor de Deus, vamos cair na realidade, gente. Mulher não é objeto. Mulher não está ali para te servir. Mulher está ali para poder sentir afinidade, sentir prazer de fazer o que está fazendo. Né? Precisa de carinho, precisa ser dominada. Né? Precisa de ter aquele contato de pele, aquela afinidade. Não tem como ser diferente, forçada a fazer uma situação, a fazer uma coisa que não quer. Entendeu? Aí acaba aquelas situações de que a mulher fala, eu tô com dor de cabeça, hoje não dá.
Não Sim. dá. Aí é onde o homem fala assim, mas todo dia está com dor de cabeça, entendeu? Isso. Todo dia está com dor de cabeça. Isso não é normal, entendeu? Aí acaba acontecendo o que a gente já espera, a violência. Uma outra coisa bem importante, Rose, que às vezes as pessoas falam assim, violência sexual é só no ato ali do sexo, acabou, não. Tem um outro exemplo, que é o uso de anticoncepcional. Sim. Eu tenho o direito de parir se eu quiser. Sim, eu não sou obrigada a ter um filho porque o meu parceiro quer. Da mesma forma que ele também não é obrigado a ter um filho. Né? Então, tem homem que esconde o remédio. Isso é a violência. Isso. Porque engravidou, vai ficar feia, vai ficar só pra mim. Ninguém vai olhar, entendeu? Então, tem homem que ele esconde o remédio, isso é uma violência sexual. Esconde o remédio para que a mulher não tome para engravidar. E ela não quer nesse momento, eu quero trabalhar, a gente tem que construir essa vida juntos, depois a gente vai pensar em filho. Mas o homem não, o homem quer indispor, né? Isso daí é muito grave, muito grave. A aluna, ela pergunta aqui como provar a violência psicológica, a Rose acabou de falar. O jeito que essa mulher chega na delegacia, ela mostra, né, Rose, que ela está na fisionomia. Na fisionomia, assim que ela prova. Maltratada com cabelo, sobrancelha, não faz, é depressiva, então já demonstra a violência psicológica ali de cara para as escrivãs, a delegada que estão ali dentro da delegacia. Isso. E aí sobrou a comum, que é a física. Isso chegou na delegacia, já se sabe. Não tem como esconder, né? Não tem como. A gente tem marcas, aqui deixa arranhão, né? Ferimento na pele. Porque chegou nesse ponto, já era, não tem o que fazer. Onde ele usa pau, usa cinta, usa fio, usa cabo de celular para poder atacar, agredir a mulher, entendeu? Então é difícil, não tem como não ver, está estampado já na fisionomia da pessoa. Outra coisa importante também, né, Rosa, porque às vezes é um beliscão, já é agressão. Eu tive um caso, Ângela, que a violência dentro de casa, há 15 anos de relacionamento, começou com uma ofensa. Né? Um dia ele ofendeu. Aí isso foi agravando. Foi agravando essa ofensa, foi agravando, calúnia. Aí depois chegou no empurrão. Aí do empurrão já foi pro tapa. E quando a gente atendeu ela, essa mulher estava toda deformada, porque ele bateu nela com um pedaço de ripa, que estava em construção, a casa pegou a ripa, bateu nela, tirou a roupa, catou pelo cabelo, esfregou ela no asfalto, saindo arrastando ela rua abaixo. Então, quando nós chegamos lá, ela estava totalmente deformada. Totalmente deformada. Que amor é isso? Não foi preso. Nós levamos ele 4 vezes por descumprimento da medida protetiva para a delegacia e ele não ficou preso, ele saía antes dentro da delegacia. É mesmo? Infelizmente. E aí a gente se pergunta, né? Cadê aquele amor do início da relação? Cadê o amor, gente? Não é amor isso aí. Cadê o amor? No ato sexual também eles falam que ama, não é? Fala que ama no ato sexual, virou as costas, tá aí, sentando porrada na mulher, gente. Como porrada, é isso mesmo. Aqui a gente teve um caso na Bahia, Rose, um caso bem triste, foi em Santo Antônio de Jesus. É até colega de uma amiga da gente, mas foi noticiado lá do trabalho mesmo, né? Era amiga da minha coordenadora, na verdade. A moça tinha acabado de ter relação sexual com seu namorado e ele estava com ciúmes. Ele entrou no banheiro com a faca e começou a deferir golpes nela. E aí o filhinho dela não é do casamento, estava em outro quarto. E aí ela pulou uma varandinha, saiu do banheiro, conseguiu para a varandinha, ela morava no primeiro andar, ela pulou, Rose, toda esfaqueada do primeiro andar, e o filho ficou. Ele matou o filho, Rose, com mais de 2 facadas. Filhinho de 5 anos e não era dele. Nossa! Sabe por que quando ele chegou na delegacia, sabe o que ele disse? Eu matei porque ele chorava muito. Isso acontece mesmo. Não é justificativa. A gente ficou muito abalado, foi muito triste esse caso. Pra você ver, o homem não precisa de uma arma para poder tirar a vida da mulher. Não! Ele mata com sufocamento, né? Travesseiro, com faca. O que ele encontrar na mão, ele tira a vida da mulher.
Isso mesmo. A mulher, ela se sente ali, ó, fragilizada, porque ela não consegue sair, porque a força, o homem, ele pode ser menor do que ela, a força dele ainda é o dobro da força dela. O dobro da força dela, é verdade. Sim. É. Isso mesmo. É questão hormonal, né? Eu acho que é questão hormonal que já... tudo influencia, né? Sim, que influencia, exatamente. A gente tem 15 minutos, aí nesses 15 minutos eu quero que você me fale. A Elizabeth falou aqui que tem uma sala rosa da doutora Mesquita. Eu quero que você fale isso, e aí depois a gente vai partir para sofrer violência, o que eu devo fazer, e aí a gente vai fazer os agradecimentos, você pode ficar à vontade, né? Desejar a Feliz Dia das Mães para as mães, mas eu queria que você falasse primeiro da sala rosa. Para a gente administrar a sala rosa, ela é o equipamento que a OAB trabalha em conjunto com a delegacia. Ela existe na delegacia comum. A doutora Margarida, ela lutou muito para conquistar a delegacia da mulher aqui no município. E aí chegou a delegacia da mulher e dentro da delegacia a gente tirou lá um espaço, construiu a sala rosa a pedido da doutora Margarida. E hoje ela faz parte é presidente da Comissão da Mulher Advogada, onde ela toma conta desse equipamento. E ali nós temos psicólogas e advogadas que dão assistência jurídica e psicológica para as vítimas de violência doméstica. A mulher vai fazer a denúncia na delegacia, já diagnostica a situação, né, de violência e vulnerabilidade dessa mulher e já encaminha para a sala rosa. E quando essa mulher não tem esse acesso ali, que chega na mão da Patrulha Maria da Penha, na mão lá da guarda, a gente orienta essa mulher, né, a coordenadora, o comando, eu como subcomando, a gente orienta essa mulher a procurar esse equipamento para buscar assessoria jurídica, para buscar assessoria psicológica, porque ela sai da situação de violência e ela fica totalmente traumatizada, precisando mesmo de ajuda, entendeu? Eu não sei o que eu vou fazer agora com meus bens, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida, entendeu? Então a gente leva para esse equipamento, onde eles dão esse suporte, além do CRES também, né? Que nós temos grandes psicólogos lá no CRES, que dá esse suporte também para as nossas vítimas aqui. E a mulher, se ela está na violência, o que ela tem que fazer é denunciar, gente, entendeu? Denuncia, não deixa que isso se agrave. Perceba lá no começo, pela roupa que você está usando, se está incomodando esse companheiro. Perceba lá se você está sendo obrigada a colocar foto dele. Se você ama esse homem, quer colocar a foto dele porque você sente bem dele estar ali com você, ótimo, no seu celular, ali no seu status. Se você não ama esse homem, mas acha que é invasão de privacidade, né, dele estar ali com você, com a sua foto ali, compartilhando do seu espaço, compartilhando dos seus amigos, com a foto junto com você, denuncia, isso já é uma violência. Então, nós temos aí os canais de denúncia, aqui em São Paulo é 180, não sei se na Bahia também é o mesmo canal de denúncia, é 180, que é violência doméstica, 181, que é todos os tipos de violência, 190, que é da Polícia Militar, atendimento de emergência, e 153, que é da Guarda Civil Municipal, que a gente está aqui para ajudar todas vocês. E isso daqui também são esses canais. 153, que é da Patrulha Maria da Penha, 180. Lá na secretaria também a gente recebe algumas denúncias através de Facebook, Instagram e tal, mas aí a gente encaminha. Lá, na verdade, não é uma secretaria de denúncias. É uma secretaria para as políticas mesmo, viu? Como ajudar essa mulher, como fazer um trabalho, né, para que essa mulher se liberte disso. Então, aqui a gente tem a Sala Rosa que faz esse trabalho. A Sala Rosa faz esse trabalho. E a Patrulha Maria da Penha também, que identifica essa situação social e já encaminha essa mulher para outros tipos de serviços, né? Para habitação, para o SASP, para o CREAS, entendeu? Eu quero aqui, rapidinho, só pedir desculpa, pessoal, gente, é muito comentário, muita coisa boa para falar, só que eu não consigo falar todos, infelizmente. E aí a gente vai falar aqui agora, a gente vai até linkar a pergunta do Souza, que ele pergunta assim, como é o atendimento à mulher que sofreu violência? Aí eu complemento, sofri violência, o que é que eu tenho que fazer? Já é a resposta. Denunciar, né? Não tem como a gente diagnosticar que aquela casa está sofrendo violência se a mulher não denunciar. Ela tem que se fortalecer e denunciar, sair dessa situação de violência.
ela tem que querer dentro dela sem sair e denunciar. É o único caminho, a gente não pode fazer outro tipo de solicitação, porque não cabe, ela tem que denunciar, encorajar, se empoderar e denunciar. Sim. Ah, entendi. Teve um outro rapaz, eu não anotei o nome dele, mas ele perguntou assim, nós fizemos atendimento de uma mulher, 3 meses depois ela estava com o agressor. Sim. A gente explicou isso no início, né? Não interfere no relacionamento do casal, né? É a opção dela, ela vai sofrer violência de novo, infelizmente, porque esse homem não vai mudar do dia para a noite, e ela vai voltar a procurar ajuda e a gente está aqui para poder atender ela novamente. Isso. A Érica fala que não conhecemos as pessoas, eles só mostram o lado que ele quer. É o que eu falei desde o início. Aquele homem carinhoso, aquele homem que quer conquistar, e aí você já está apaixonada, infelizmente, né? Você já entrou naquela relação de amor, e é muito difícil. Às vezes as pessoas falam assim, você não larga porque você não quer. Gente, é muito complicado. Só que amor é que sabe o que é que sente. Né? Muito difícil mesmo de sair da relação. Envolve muitas questões, né? Não tem como sair assim de imediato da relação, não. É muito sofrido. Existe uma religião, existe uma família, porque muitas mulheres não se separam porque, né, por conta da família. Isso existe muito, entendeu? Então, assim, essa questão de violência doméstica, a gente tem muito o que debater, Rose. A gente poderia ficar aqui fazendo live até 5 horas de live, que a gente teria assunto de violência doméstica para falar. E casos, então, né? 5 anos de serviço ali, muitos casos, nossa. Se a gente fosse fazer um estudo de caso, um dia a gente vai marcar novamente lá no YouTube para a gente passar assim, umas 3 horas só estudando cada caso, Rose. Sim. Tal pessoa eu convido a Elizabeth para falar o caso dela aí. Ótimo! O que é que o guarda faz naquele atendimento? O que é que o policial tem que fazer? Porque às vezes, a gente não sabe nem o que fazer na hora da ocorrência. Primeiro porque a maioria são homens. E você sabe que tanto homem quanto mulheres são machistas. Né? A gente não pode se excluir. Então a gente sabe que existe lá aquele tempo que eu falei lá de trás dos nossos pais, das nossas mães, né? Que a menina é a mocinha quietinha dentro de casa e o menino é o garanhão. Até hoje é assim. O menino, ele pode pegar várias, que ele vai ser o garanhão. A mulher, se pegar uma, vai ser a P mesmo, não tem jeito. A gente ainda vive esse mundo, entendeu? Eu amo. Aqui na Guarda de Suzano, a gente conseguiu desconstruir bastante esse machismo aí com os nossos agentes. É necessário. Tanto é que a gente tem pessoas fixas que trabalham no equipamento da Patrulha Maria da Penha, a gente trabalha com casais, né? Um homem e uma mulher. E esse homem, ele é dotado de tanta sabedoria que ele vai adquirindo nesse dia a dia, que ele acaba dando uma força espetacular para a parceira de serviço dele. Entendeu? E eles se envolvem nos problemas das vítimas, eles ajudam, eles contribuem. Às vezes a gente precisa de fazer um rateio para poder comprar alguma coisa, uma cesta básica, para ajudar essa mulher na situação de emergência. Eles se envolvem, vão lá e ajudam, contribuem. É um trabalho maravilhoso. E a gente tem muito orgulho de falar desse trabalho, que o meu comandante me deu essa oportunidade, né, na época, da gente criar junto esse trabalho. E eu sou muito feliz, muito grata a ele por ter esse tipo de trabalho na minha vida, que me fez assim, crescer espiritualmente, crescer profissionalmente. E eu sou muito grata. Só tenho a agradecer ao comandante, ao secretário, ao prefeito hoje, que abraça muito a nossa causa. Ai, que bom. A Bel, ela diz aqui que ela não acha que amor e independência afetiva, isso também influencia muito. Às vezes aquele homem, ele tipo, cerca como se ele fosse o protetor de tudo. Eu tô aqui, eu sou o teu alicerce, eu sou seu ponto seguro, eu que te conduzo, e na verdade não é nada disso. Não, claro que não. Mas ele faz... Todos nós temos livre-arbítrio. E a mulher, ela tem que conduzir a vida dela, ela tem que conscientizar que ninguém manda na minha vida. E a hora que eu falar não é não e acabou, não tem dessa, eu não vou te favorecer. Eu tenho que primeiro pensar em mim, né? A minha saúde, a minha condição física, aí depois a gente vê o que a gente pode fazer com você. Pronto, certo.
Ela é advogada, né? A Mesquita? A Margarida? Pronto, Isso. doutora Margarida aqui falou que quer participar de uma live, então pronto, nós vamos lhe convidar para uma live lá no YouTube, para a senhora falar dessa sala rosa. Eu acho que as meninas vão adorar. Ela também quer falar sobre como foi que conseguiu a Delegacia da Mulher, a criação da Delegacia da Mulher em Suzano. Lutou muito aqui no município. Conselho Municipal das Mulheres. Está convidadíssima, viu? Eu esqueci de citar, ela é presidente também do Conselho Municipal de Mulheres. Ótimo. Está Então, assim, aqui no município. Para a gente será uma honra, doutora Margarida, a senhora vir falar, contar um pouco. Vamos aguardar aí a outra semana para ver se a gente consegue esse canal bater 1000 inscritos. Se a senhora puder me ajudar aí no canal, GM Ângela Porto, que a gente possa fazer as lives e ficar gravada, porque para mim hoje é uma pena eu perder essa live, com tanta coisa boa, com tanta coisa legal, né? A gente acabou de explicar agora, Jussara, o que é a Sala Rosa. Você estava onde, fazendo o quê, mulher? Deixa agora que a doutora Margarida vai responder na próxima live. Na próxima live. A gente tem 11 minutinhos. Aí eu quero deixar agora para Rose agradecer as pessoas que ela quiser, desejar aí um feliz Dia das Mães para todas as mães. O Fábio, o seu filho, falou que você é um orgulho para ele. Delírio. Eu não sei, apareceu como Fábio. Ele deve ter escrito do outro zap, né? De outro Instagram. Eu acho que é Fabio.